Olá a todos mais uma vez, meu nome é Vinícius Anaya e mais uma vez estou aqui para dar continuidade ao tema Judaísmo e Magia. No vídeo anterior, como vocês puderam ver, eu estava a fazer a associação que havia entre o judaísmo, a magia, o rei Salomão e toda a Cabala. No fundo, o judaísmo tem toda a sua base cabalista, sendo o primeiro cabalista Adão, e seguido, conforme nós temos na Cabala e conforme os cabalistas explicam, Moisés foi o segundo a receber a Cabala. Moisés foi quem libertou o povo judeu do Egito. Moisés foi quem escreveu a Tábua dos 10 Mandamentos a pedido de Deus e também a Torá. Eu estava a explicar que, devido a toda essa magia no tempo de Moisés, a magia tornou-se algo muito cobiçado pelos judeus e todos eles queriam dominar a magia. Acontece que, e qual o interesse de dominar a magia, ou seja para adquirir poderes, ou seja para adquirir coisas próprias. Basicamente, a magia aqui, para o cabalista, ela trabalha muito em prol a si mesmo e pouco em prol a outrem, sendo mais realista. Entretanto, essa magia, já por uma própria definição na Cabala, ou se tu tens 2 ou 3 filhos, apenas o seu primogênito, o seu primeiro filho, irá poder ter acesso à Cabala. O que significa que os teus outros 2 filhos ou mais filhos não terão acesso à Cabala, e se for uma menina, também não terá acesso à Cabala. Há uma limitação. Então, logo aqui há uma segmentação. Apenas uma das pessoas vai ter a possibilidade de aprender a Cabala, as outras não. E, sendo assim, talvez ele consiga ou não realizar os rituais cabalísticos e as invocações. Que é isso. Nós, quando estamos a falar de Cabala, estamos a falar de invocações ritualísticas. Para o povo hebreu, para o povo judeu, quando falamos de magia, quando falamos de invocação, não é um tabu. Passa a ser um tabu depois com a Igreja Católica e com o Islão. E por quê? E com a Igreja Ortodoxa também. Porque não há qualquer interesse em que as pessoas aprendam magia, que as pessoas aprendam Cabala. Porque se as pessoas aprenderem magia e Cabala, as pessoas vão compreender quem foi Yoshua. Se tivessem, desde o início da história do cristianismo, te ensinado que Jesus, Yoshua, foi um cabalista, obviamente tu querias saber o que era a Cabala. Obviamente terias já buscado, obviamente a Cabala seria algo mais claro para a nossa sociedade. Mas isso tudo tem um porquê, mais tarde no resumo eu irei explicar. Obviamente, se Jesus adquiriu esse conhecimento e esse controle sobre os seres espirituais, sobre os demônios através da Cabala, tu também ia querer ser um cabalista e tentar realizar esse ritual, ou tentar realizar essa invocação e tirar seus benefícios para si próprio, provavelmente. Entretanto, estando bem sucedido, irias negar Jesus como Deus. E essa história que a Igreja Católica Romana vendeu todos esses anos cairia por água abaixo. Mas hoje não estou aqui para falar sobre a Igreja Católica, estou aqui para falar sobre o judaísmo e a magia. O que eu quero vos transmitir é que vocês têm que olhar para as religiões, seja o cristianismo, seja o islão, seja as sociedades secretas, como cópias, e todos nós aqui estamos de acordo, e perfeitamente de acordo, que o judaísmo é a base para o islão e para o cristianismo. Não há aqui qualquer dúvida. E também
para a sociedade secreta. Logo, temos aqui falar sobre Cabala, temos aqui entender a Cabala. E ao falar sobre a Cabala, nós temos que perceber que Cabala é falar sobre magia. E quando estamos a falar sobre magia, estamos a falar sobre seres espirituais. Entretanto, tu vais encontrar na Cabala rituais para invocar demônios e controlar esses demônios. Mas não pensem que a coisa aqui é chegar, ler um livro, preparar uma sala, ou preparar um ambiente, ou ir numa floresta e fazer uma invocação e lá aparece alguma entidade espiritual para ti e tu ficas feliz e ela faz tudo aquilo que tu queres. Não funciona dessa maneira. Apenas alguns poucos, pouquíssimos, vão de facto conseguir contemplar a face do seu anjo da guarda. E daqui para uma invocação aos demônios, a esses seres espirituais, tem aqui algumas coisas a se respeitar. Se não respeitar, se apenas tentar se utilizar de alguns livros que vão te ensinar a fazer círculos com pentagramas, com tetragramaton e com isso e com mais aquilo e em determinado dia, em determinada hora, talvez vocês consigam sim invocar qualquer coisa, mas a partir desse momento provavelmente vocês estarão condenados ao sofrimento e ao fracasso. Talvez vocês possam ter algum sucesso, se tornando, fazendo mágica de rua e se usando um pouco disso e obtendo algum dinheiro, mas irão pagar. E o custo será sempre com a tua vida, como não poderia deixar de ser. A primeira coisa que devem se aperceberem, quando estamos a falar dos seres espirituais, eles não morrem. Esse é o primeiro detalhe. Usar-se de ti para mostrar ao mundo algo ao qual Deus deu essa permissão, ou será para punir, ou será para usar-te como exemplo para outros. Ou, dentro do plano divino, será para mostrar algo mais para a sociedade. Mas nós chegamos no tempo da revelação, no tempo onde vocês percebem que judaísmo é misticismo e esse misticismo é a Cabala. E quando estamos a falar de Cabala, estamos a falar de Deus, estudar Deus, compreender Deus e compreender os seres espirituais. Sendo assim, o cristianismo, como já mencionei várias vezes, se vocês quiserem entender um pouco melhor, vejam meus outros vídeos, esse movimento, essa seita que nasce, mais uma seita, por assim dizer, né? Que nasce no judaísmo, acaba por se tornar independente, acaba por se tornar uma religião. Até porque Jesus ia contra algumas coisas que eram praticadas pelos rabis. E sendo assim, depois vem aqui o Islã com o seu papel. Maomé tem um papel importantíssimo e é um papel ao qual o povo judeu não teria a capacidade de fazer, porque o povo judeu estava se tornar demasiado racista. O povo judeu não estava a perceber a diversidade. O povo judeu não estava a perceber que deveria haver uma abertura. Por isso, vem Jesus, ou Yoshua, como queiram, mostrar isso para o povo judeu. Entretanto, Deus também sabia que não seria possível obter aquele povo, aquelas nações unidas sobre o cristianismo. Então precisava de algo mais, precisava do Islã. Esse é o grande papel. Eu estou aqui meio que já fazendo um resumo, mas essa não é a ideia. Mas a ideia base é que vocês entendam que todos esses movimentos têm o seu porquê e hoje
nós temos a Cabala mais aberta, é fácil de pesquisar sobre a Cabala, é fácil de ler sobre a Cabala, é fácil de aprender Cabala. Mas lembrem-se que vocês estão a trabalhar com seres espirituais. A única questão, e aquilo que eu venho vos revelando até o momento, é que será que esse Deus ao qual tanto aclamamos através dessas 4 grandes religiões é de facto Deus? Porque vejam, analisem por esse aspecto, pegando do ponto de vista cabalístico e também do cristianismo e também do Islã e das sociedades secretas. É importante que tu tenhas o livre-arbítrio. Mas como que o homem adquire esse livre-arbítrio? Cometendo o pecado. O pecado não é o ato sexual, como muita gente compreende, porque a Igreja Católica vendeu essa imagem, né? O comer a maçã, o pecado, a árvore, tirou a maçã da árvore. O pecado está, ele colhe um conhecimento, o homem adquire um conhecimento ao qual não lhe pertence. E ao adquirir esse conhecimento, o homem acaba por fazer a escolha entre servir a Deus ou não. Mas sabe, eu terei mesmo que fazer um vídeo sobre o livre-arbítrio para você entender essa parte. O que eu quero deixar aqui claro é que todos nós concordamos que o homem e a mulher são corrompidos pela serpente, tanto do Islã ao cristianismo, do cristianismo ao judaísmo e às sociedades secretas. Mas dentro da vossa crença, vocês acreditam que a serpente não é algo bom. E a pergunta aqui está: se a serpente não é algo bom, se a serpente vem trazer algo que vai contra a vontade de Deus, o que será o livre-arbítrio? Bom ou mal? Essa é a questão. Depois vamos mais à frente. Quando temos Jacó. Mais uma vez eu falo aqui sobre Jacó, quando ele luta à noite contra um anjo. E, incrivelmente, esse anjo, ao começar o amanhecer, esse anjo deseja fugir. Porque que um ser espiritual, se for um anjo, foge da luz? Seria mais ao contrário. Os demônios operam mais à noite. A noite é o domínio para os demônios. Por que ele iria querer ir-se embora ao raiar do dia? É um ser imortal? Qual é a diferença? De estar mais um dia, 2 ou 3? Não iria fazer diferença nenhuma. Não está a gastar o tempo de vida dele. Nós nos preocupamos com os minutos, com as horas, com os dias, com os segundos. Nós nos preocupamos com a vida. Os seres espirituais não precisam se preocupar com a vida, assim como nós. Não faz sentido. Mas também revela aqui que não era, de fato, um anjo. Depois temos aqui Maria, mãe de Yoshua, que também recebe a visita de um anjo, 2 anjos nesse caso à noite. E vocês precisam aqui perceber, aqui que vamos voltar a religar novamente bem, de forma muito clara, a magia e o judaísmo. Como vocês sabem,
o Egito, e por que ainda temos que ir ao Egito? Não vai ser nesse vídeo, como é óbvio, mas todos os povos que estavam na Mesopotâmia, todos os povos daquela região, todos os povos que tinham a costa, estamos a falar de Grécia, do Império Romano, tudo, esses povos, e que possuíam algum conhecimento de navegação, como é óbvio, tinham algum conhecimento do Egito, que navegavam, paravam em terras do faraó e provavelmente faziam comércio com o Egito, porque o Egito estava em expansão, foi uma grande referência. Era óbvio que as pessoas fossem ao Egito para fazer negócio. E como vocês irão poder ver na história dos gregos, irão perceber que Pitágoras, Ptolomeu, Sócrates, todos eles foram ao Egito. Quer dizer, o conhecimento, o verdadeiro berço do conhecimento é o Egito. O berço da magia é o Egito. E Jesus e Maria estiveram no Egito. Maria não era uma simples mulher. Maria acaba por se interessar muito pela religião. Maria acaba por se interessar pela mística. E Maria executa com sucesso a invocação desses dois demônios. E agora vocês vão dizer, Vinícius, tu não está bem. Maria invocou dois anjos. À noite? À noite invocou dois anjos. Ok, perfeito. Se vocês perceberem, é só a partir do cristianismo é que começa a ver anjo andar e comunicar com o ser humano a todo momento, a toda hora. Se prestarem atenção nos profetas, se prestarem atenção na Torá, se prestarem atenção na Taná, vocês vão ver que a comunicação angelical dá-se nos sonhos, dá-se nas visões, dá-se através das meditações. Não há anjos que vêm e aparecem e fazem isso ou aquilo. Tirando aqui a exceção de Abraham, que identifica esses três seres que lhe apareceu como anjos, porque eles voltam a reaparecer e ele percebe que existe algo a mais nesses três seres. E ele identifica esses três seres como anjos. Penso que uma das poucas exceções que nós temos, ao qual a materialização dos anjos dá-se em plena luz e de forma mais corpórea. Nós temos que entender que seres espirituais não necessitam de um veículo corpóreo. E essa não necessidade de um veículo corpóreo faz com que eles também consigam te projetar para a tua mente aquilo que eles desejam que tu vejas, ou aquilo que desejam que tu percepcione, sem ter essa real necessidade de possuir um corpo. E como eu estava a dizer, Maria também foi uma espécie de cabalista. E é daí que Maria tem tanto poder, tanto respeito, porque ela invoca, sem qualquer sombra de dúvidas, esses demônios. Agora, o que nós temos aqui que perceber dentro de toda essa magia, já no tempo de Moisés? Por que Deus tem essa necessidade do físico? De vir dentro da criação e dizer, eu estou cá. Ele poderia falar numa voz a qual todo mundo pudesse ouvir? E falar mais uma vez, frequentemente? Sem ter a necessidade de aparecer de forma física. Até porque aqui eu vou colocar uma questão bastante interessante para vocês que acreditam na doutrina da Trindade e para vocês que acreditam nessa ideia. Eu posso vos dizer que existe muita ignorância para acreditar nessa ideia da Trindade.
E existe muita alucinação para acreditar que Jesus é Deus. Isso revela pouco conhecimento em relação à Torá, em relação a Taná e o que era o Messias. Nós vamos, nesse vídeo, vamos lá. O que eu vos quero dizer? Que, nesse aspecto ao qual estamos a trabalhar com invocações, quando Moisés faz uma invocação, invoca uma entidade espiritual, essa entidade espiritual lhe aparece em forma de fogo, qual é essa necessidade? A minha pergunta é, tu consegues ir para dentro do teu corpo? Consegue ser uma bactéria? Consegue ser um vírus? Consegue ser uma célula? Consegue ser um átomo, um elétron dentro do teu corpo? Não, tu não consegues fazer isso. Deus também não consegue entrar dentro de si próprio, porque toda a criação é Deus. Vocês percebem a dificuldade que nós temos aqui? E é essa a grande revelação. É a magia. É só magia que estamos a trabalhar. Moisés adquiriu toda essa magia, todo esse conhecimento mágico do povo egito, da cultura egípcia. Moisés adquiriu todo esse conhecimento mágico através da cultura egípcia. E é nesse ponto que vocês têm que perceber. Então, quando falamos de cristianismo, quando falamos de judaísmo, quando falamos de islã, quando falamos de sociedades secretas, estamos a falar de magia. Agora, a questão que se fica é, quem é esse Deus? Esse Deus que nunca se afirma como Deus, ele se afirma, eu sou. Como eu já referi, nenhum ser espiritual iria se atrever a dizer que é Deus quando não o é. Ponto 1. Segundo, e que é bem claro e bem importante, aliás, esse é o ponto dos pontos, tu não consegues ir para dentro de si mesmo. Pode sair de ti, mas não entrar em ti. São coisas bastante diferentes. E são esses dois pontos basilares para compreenderem. Por que vem a ideia da Trindade? Porque no judaísmo existem as 3 colunas, os 3 pilares. E depois vocês vão verificando essa ideia de Trindade na Igreja Católica. E por que há toda essa confusão? Eu já penso que eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Por que há toda essa confusão dentro da Igreja Católica? Pelo simples fato de que, por volta de 70 anos antes de Cristo, houve uma tradução da Torá para o grego. Entretanto, os gregos não dominavam bem a língua hebraica. E, como é óbvio, dentro da sua cultura, foram tentando enquadrar as coisas para a compreensão deles, certo? E, ao usar essa compreensão, fizeram alterações ou escreveram coisas de forma que não eram claras e tão corretas. Os discípulos, que também eram judeus, e Pedro era um rabi, acabam por sair de Jerusalém, acabam por sair de Israel e pregam sobre o Messias, que agora é que vamos entrar no ponto no que eu queria, usando a Septuagésima. Septuagésima é a Bíblia, que é a tradução do hebraico para o grego 70 anos antes de Cristo. É a tradução da Torá. E eles usam essa referência para poder pregar e trazer a Messias. Agora vamos ser analíticos e lógicos. Se sairmos a dizer que, e como eu já disse aqui, Jesus, Yoshua, é o Messias, nós temos que ter algo para usar como base para dizer que ele é o Messias. Porque se pegarmos apenas o Novo Testamento,
Tu não consegues entender nada, não tens Deus, não tem nada ali. Como é que tu falas que essa pessoa é algo quando tu não tens? Se eu te disser que eu sou o rei de todas as pedras e o meu domínio está sobre todos os montes, irás perguntar: quais são as pedras? Quais são os montes? E quem deu-te esse domínio? Quem deu-te e quem concedeu-te esse reinado? É por isso que, se pegares a Bíblia católica hoje em dia, separar ela da Torá, da Taná, e tentar vender só a ideia de Jesus, tu não tens nada. Não consegues nem sequer fundamentar o que é o Messias. Então, entendido esse ponto, e sabido que esse segmento, esse movimento, essa seita judaica vem ansiosamente a querer trazer o Messias, devido às situações. Nós temos que entender qual era a situação política, econômica nesse momento, e também religiosa. Tudo aqui acontece com um propósito, uma ligação. E, ao entender isso, vocês irão perceber que, para existir o Messias, se tu acreditas que Yeshua é o Messias, então quer dizer que tu acreditas na Torá, tu acreditas na Taná. Da mesma forma que tu acreditas na Torá e na Taná, tu também, para acreditar que existe o Messias e que esse Messias vem através de Yeshua, também tem que acreditar nos pré-requisitos para esse Messias. E, como nós todos sabemos, Jesus não reuniu o povo judeu, que estava na Babilônia, não voltou para Israel. Jesus não construiu o templo. E, após a morte de Jesus, a paz não reinou. Muito pelo contrário, o caos aumentou. Como pode ser Jesus o Messias? E ainda que há uma passagem, há um salmo, aonde diz: eu te darei todas as nações para governares com uma barra de ferro. E tu quebrarás a cabeça, os cabeças de muitas nações. Então vejam, contra quem Jesus iria lutar? Contra quem Jesus iria fazer guerra? Apenas contra o Império Romano, né? Que na altura era o maior dos impérios. Até porque não se havia conhecimento dos outros povos que estavam para além do Império Romano. Né? O que sabia que o Império Romano parou ali e não conquistou mais nada, e havia ali, mas não se conhecia mais nada. E depois toda a condição africana, através do Egito e tudo mais, e como é que vamos, então, como é que Jesus vai derrotar os cabeças dessas nações? Não, nós temos impérios. E, nesse salmo, diz das nações. E é interessante. E lembre-se, governará com uma barra de ferro. Isso demonstra que haverá rigidez sobre aquilo que não é bom. E o que não é bom é aquilo que não é justo.
Aquilo que não é justo tem que ser expurgado dentro da sociedade. E é através de toda essa história, é através desse Messias que surge, então, o cristianismo, o movimento cristão, através dessa magia, e Yoshua, com sucesso, invoca um demônio, passa por ter controle sobre esse demônio dá controle sobre outros seres espirituais, e ele realiza todos os mistérios que nós vemos na Bíblia. Depois disso, nós temos a próxima evocação também com sucesso, à noite, lembre-se, uma evocação feita à noite ao arcanjo Gabriel, entre aspas, e que tenta sufocar Mohammed. Por que um anjo que vem para proteger o homem tentaria sufocar Mohammed? Se Mohammed estava a clamar por ele, por conhecimento ou por salvação, fosse o que fosse, não, isso é um demônio, claramente. E a prova é que o Islão é especialista em demonologia. São completamente especialistas. Mas também teve o seu papel. Mas, mais uma vez, que Deus é esse. Que Deus é esse que unicamente traz o sofrimento, traz a guerra e exige do homem tanto sacrifício. Não é sacrifício em dar-se a si, é o sacrifício dos animais. Apesar que, mais uma vez aqui, nós temos aqui ver que estamos a trabalhar sobre a Torá, uma norma, e, no meu ponto de vista, o sacrifício é o pacto de sangue. É que, ao entender melhor a Cabala, vocês vão perceber algumas necessidades que existem em relação ao sacrifício. Mas não significa matar um animal ou matar outro ser. Que foi justamente isso que Noé veio mostrar. Os animais têm que estar conosco. Nós devemos respeitar os animais. São outros seres criados por Deus. Não devemos matá-los ao nosso bel prazer. Porque ao compreender esses animais, estaremos a compreender Deus, estaremos próximos de Deus. Qual o decreto que Deus diz? Matem os animais e comam os animais? Façam o que vocês bem entenderem com os animais. Não. Deus pede para que haja respeito para com os animais. E não se pode estar a sacrificar todos os dias um animal por causa disso. Não. Isso não me parece ser uma coisa divina. Assim como Deus não tem uma necessidade de se materializar, Deus não tem uma necessidade de que sejas tu a matar um animal para ele. Se ele tem o poder de criar, ele tem o poder de matar. E assim existe agora, lembrei também de um outro verso que existe na Bíblia, ao qual Deus diz: todos os animais, toda essa terra é minha. Porque Deus teria uma necessidade de pedir para alguém para matá-lo? É sobre esse ponto que eu quero vos alertar. Verifiquem que Deus é esse. E se estamos a falar sobre magia, se todas essas religiões são a base da magia, da invocação desses seres, a tentativa da invocação desses seres, e esses seres são demônios, são espíritos, são demônios, e esses demônios é que acabam por se fazer o papel de Deus. Deus vem vos convidar a olharem para dentro de si e quando conseguirem olhar para dentro do vosso coração, quando conseguirem perceber os vossos sentimentos,
quando conseguirem perceber essa ligação, essa conexão espiritual, quando Deus estiver presente dentro de vocês, vocês irão conseguir ver que Deus não é essa carnificina, Deus não é a guerra, Deus é amor. Mas para Deus estar com vocês, vocês precisam estar com Deus. E assim, quando vocês olharem para dentro de vós, assim quando vocês se aperceberem que de fato existe uma ligação para com o divino, e ele está presente em todos os momentos, e vocês aceitarem Deus, aceitarem o comando de Deus, vocês irão perceber que talvez o Deus que existe dentro do judaísmo não é o verdadeiro Criador de todas as coisas, de todos os seres e de todo o universo. Mas tudo isso não implica que não haja Deus nessa obra. Deus está presente em tudo. Apenas tem um plano, arquitetou as coisas de forma que dentro da nossa evolução, dentro desses espíritos que cá vieram para poder desfrutar, pudessem se aperceber do caminho espiritual e tomar a decisão entre espiritualizar e materializar. Já mais ou menos eu tratei isso, já tentei explicar um pouco sobre isso. E é exatamente sobre isso que estamos a falar. Estamos a tomar uma decisão. Seguiremos Deus como servos e obedientes? Ou insistiremos em não aceitar Deus? Porque se Deus estiver dentro das sociedades secretas, dentro do Islã, dentro do catolicismo, ou do cristianismo. Quando eu falo catolicismo, estou falando de todas as igrejas. Eu já expressei minha ideia em relação ao protestantismo. A única coisa que é de correto é realmente a questão em relação às indulgências e outras barbaridades, outros absurdos, né? E como hoje ainda conseguimos ver absurdo de padres falarem que é mais grave tu abortares do que um padre cometer uma violação a uma criança. Pronto, dentro de todos esses absurdos que a Igreja Católica gosta de fazer e depois tenta te vender como uma coisa normal, o protestantismo apenas acertou em relação a isso, mas depois desviou, cometeu aqui muitos erros e se tornando um movimento mais de ascensão ao poder. Mas dentro do que eu estava querendo dizer aqui, se Deus realmente está dentro das sociedades secretas, dentro das igrejas evangélicas, protestantes, dentro do Islã, dentro do catolicismo, da igreja ortodoxa, do cristianismo em si, dentro do judaísmo, por que que Deus teve a necessidade de vir aos judeus, dentro dos próprios judeus separá-los e dentro dos seus vizinhos vir a Moisés, a Mohamed, e depois se espalha dentre várias correntes iniciáticas. Que Deus é esse? Se no fundo toda a parte mística Deus deseja, como já vos tentei transmitir, Deus deseja do homem o misticismo, que é conhecer Deus, que é tirar os véus. Não é a fé pela ignorância. Porque para ter fé, tens que ter experienciado algo.
Se tu me dizes que tu acreditas em Deus porque experienciaste algo, aí sim a tua fé é válida. Seja de forma mística, seja devido a algum acontecimento dentro da tua vida. Mas de outra forma, a tua fé, se tu não compreendes a tua religião e não compreendes a tua fé, é ignorância. E uma vez que ela é ignorância, ela não é instrumento da justiça. Basicamente é isso. Eu apenas queria terminar toda essa parte em relação à magia e à religião e vos perguntar: que Deus é esse que vocês adoram? Vocês estão certos desse Deus que vocês estão a adorar? Vocês o conhecem? Não o conhecer como conhece uma outra pessoa? Mas vocês o sentem? E se vocês o sentem, o que torna-vos tão maus? Essa é a minha pergunta. Por que, uma vez que vocês conhecem Deus, não se tornem pessoas justas? Se o Deus está presente dentro das vossas religiões. Mas vou para o resumo e é aqui que eu espero que o vosso espírito possa contemplar e começar a beber e absorver da revelação e finalmente vocês tomem o rumo de buscar Deus. Não é negando o trabalho executado pelas sociedades secretas, não é negando o trabalho executado pelo Islão, não é negando o trabalho executado por Yeshua e não é negando todo o trabalho que o povo judeu recebeu e fez durante todo esse tempo. Não. É de fato compreender Deus e aceitar o chamado para com Ele e tornar-se verdadeiramente um servo, tornar-se verdadeiramente um cordeiro, ao qual o sacrifício que farás será a tua entrega. Quando no próximo vídeo, irei dar início ao resumo, provavelmente irei ter que segmentar aqui o resumo também em 2 ou 3 partes. Eu espero que vocês tenham absorvido, que vocês tenham estudado, que vocês tenham feito a vossa pesquisa e que, de certa forma, possamos juntos trazer esse despertar da consciência e daí tomarmos as rédeas do destino que realmente desejamos. E não esperar que alguma sociedade secreta ou que algum movimento religioso, seja ele novo ou seja ele mais antigo, venha cá bater a nossa porta e dizer quem tem o direito de viver ou não. E eu acredito e tenho fé em Deus que, de fato, vocês vão poder olhar para a Torá, vocês vão deixar toda essa parte que não vos trouxe a verdade, que não vos revelou a verdade, e vocês vão poder olhar para a Torá e observar a lei dentro da Torá. E ao olharem para a Torá, vocês irão poder compreender um pouco melhor do que seria esse movimento e o que Deus espera de todos nós. Sendo assim, mais uma vez vos digo, tornem-se pessoas justas. Um homem bom jamais será justo, mas um homem justo será sempre bom.
A justiça não está em julgar o próximo, mas a julgar-se a si mesmo, com rigor. Que ao julgar-se a si mesmo com rigor, certamente promoverás o bem amanhã. Se a cada dia, ao deitares, compreender que deitas com Deus dentro do seu coração, levantar-se-á também com Deus dentro do teu coração e da tua mente. E a partir daí, sem nada ter mudado, tu irás perceber o quanto mudou e o quanto Deus faz presente na tua vida. E é com essa esperança desse despertar é que eu desejo que a humanidade possa prosseguir sem experienciar uma exterminação em massa. É isso que nós temos que trabalhar e trabalhar com vigor e buscar estar com Deus para que Deus assim se revele em todas as coisas, em todos os seres, seja ele no mundo vegetal, seja ele no mundo animal, ou seja ele no mundo mineral. Aqui vamos perceber e encontrar Deus todos os dias. Aquele que está com Deus presencia Deus todos os dias. E verá que a cada dia, nos seus atos, menos rancor e maldade, caberá espaço dentro de ti, dentro do teu ser. E cada vez mais, a ligação, o véu do mundo espiritual irá abrir-se para ti. Irá compreender a vida, irá compreender a matéria, irá compreender que tudo, sem qualquer exceção, é uma criação divina. E que assim sendo uma criação divina, é ordenado por Deus. Por hoje é só. Espero vos ver no próximo vídeo, onde irei começar os resumos. E juntos vamos promover a mudança de forma pacífica e com Deus, tornando assim a nossa sociedade melhor, tornando assim o nosso planeta uma casa para todos os espíritos e todas as almas que acreditem em Deus e que queiram servir a Deus. Mas isso não garante que a nossa vontade será feita, e sim a vontade de Deus. Mas para isso, trabalhemos e possuemos Deus dentro do coração. E busquem dentro da Torá a verdadeira história, a história que dá base à vossa crença, e vamos buscar aquilo que fala sobre Deus, não aquilo que diz como tu deves se vestir ou deixar de se vestir, o que deves comer ou deixar de comer. O que diz respeito a algumas coisas deve ser observadas, e o que diz respeito ao controlo não deve ser observado. Mas cada espírito, cada um, irá perceber aonde está a verdade. Que ela vos abençoe e sempre esteja convosco, de forma que esse despertar e que essa revelação possa entrar em vossos corações e operar com harmonia. Obrigado a todos.